Olá, boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os ouvintes. Nós estamos aqui, em nome de Jesus, preparados para falar sobre um preço que foi pago por nós. Esse preço foi um preço muito caro, foi a vida do nosso Mestre. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã, morreu às 15 horas da tarde, ficou 6 horas entre os céus e a terra para pagar um grande preço pelos nossos delitos, pelos nossos pecados. Isso foi promessa de Deus no começo do mundo, quando o pecado entrou no mundo. Deus falou para a serpente que a mulher ia esmagar a cabeça da serpente, que ele mandaria um libertador para o povo dele. E se cumpriu que na plenitude dos tempos Deus envia seu filho, nascido de mulher, para resgatar o mundo da maldição da lei. O profeta Isaías também falou, o profeta Jeremias falou, está escrito, que Deus olhou dos céus da terra, não viu um justo sequer. Todos pecaram e todos careciam da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Aí Jesus nasceu, cresceu, pregando o reino de Deus, curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios, fazendo grandes milagres. Quando Jesus estava no Sermão do Monte, ele passou 3 dias e 3 noites pregando. E a multidão era grande que seguiam Jesus. E um dos seus discípulos falou: Mestre, dispensa essa gente para ele comprar alguma coisa para se alimentarem. Aí ele perguntou: tem alguém com alguma coisa aí? E Deus tinha usado um menino jovem, levou 5 pães e 2 peixes. Aí um discípulo disse: aí tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou esses 5 pães e 2 peixes, deu graças ao Pai, e com ele alimentou mais de 6.000 homens, fora mulheres e crianças. 600 homens, diz a Bíblia. Jesus também chegou em Gadara, tinha um endemoniado, que esse homem vinha no cemitério, todo mundo tinha medo dele, ele gritava, podiam pôr os maiores grilhões de ferro, ele quebrava. Quando ele entrava na cidade, todas as pessoas fechavam as portas e gritavam: lá vem legião, lá vem legião. Nem na casa dele ele não entrava. E quando Jesus vinha em Gadara, que os demônios viram Jesus, disseram que temos contigo, Jesus de Nazaré. Jesus ordenou: sai dele. Então manda nós ir para aquelas manadas de porcos. Os porcos se precipitaram no mar e morreram. E o homem ficou são, ficou curado, pregando o evangelho a todas as pessoas que Jesus tinha curado ele. Jesus fez o que ele fez, ainda faz hoje. É o mesmo Cristo, é o mesmo Filho de Deus que cura, que salva, que liberta e que faz com que as pessoas possam ver que Ele é Deus. Ele pode dizer: eu sou. Porque Ele é Deus, Deus disse: eu sou o que sou. Falou para Moisés.
E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta do curral das ovelhas. Eu sou a fonte das águas da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Se você está com sede espiritual, com sede de Deus, vá a Jesus, que Ele vai saciar a sua sede espiritual. Você está vendo as condições que estamos passando nesse mundo. Não tem ciência que possa descobrir o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo no mundo. Só Deus é que pode saber, é que discerne, que pode acabar com isso. Porque a ciência não se deu conta ainda de descobrir uma medicação, uma vacina ou tal. Tem falado que está preparando, mas ainda não saiu, não apareceu. Morre 300 e tantas pessoas em 24 horas. Multidão de gente que já foi embora. E as pessoas assustadas. Muitos que confiam em Deus sabem das promessas de Deus para os seus filhos. Jesus nos deixou promessas. E a promessa de Jesus é que tudo o que está acontecendo se cumpriria e está se cumprindo, prezados. Nós sabemos que é prenúncio da volta de Cristo. Você crê que Cristo vai voltar? Você está esperando esse dia que Jesus vem buscar os seus escolhidos? As promessas dele se cumprem. Ele diz: passará os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Irmãos, nós vivemos um tempo terrível. É a pandemia matando de um lado, é os homens matando os outros. Quanto homicídio tem se dado nesse mundo, quanto sangue derramado, quantas coisas que acontecem. Jesus previu que ia acontecer. As pessoas desmaiariam de terror, de ver o que ia acontecer. Então, se cumprindo essas profecias, o que resta é o Evangelho ser pregado a toda a nação, a todo mundo, para poder vir o fim. E ele está sendo pregado como? Entrando pelo telhado. As pessoas fazendo essas pregações ao live, para que você possa chegar mais a Jesus. Olha para o céu. Essa nuvem que você vê, o céu, não nos separa de Deus, porque o olho de Deus vê tudo. Ele está nos vendo. Tudo que nós vivemos nesse mundo, dependemos de Deus. Nenhum ser na terra vive sem não depender de Deus, em todos os sentidos da vida. Jesus chamou seus discípulos após a sua morte e ressurreição. Os discípulos estavam tão incrédulos, tão medrosos, que não estavam acreditando. Não acreditaram quando a mulher falou, Maria Madalena, que encontrou Jesus, que ele tinha ressuscitado. Quando Jesus se encontrou com eles, Jesus falou para eles: olha, vocês ainda não estão preparados. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eu enviarei o Espírito Santo sobre vocês. Aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer
e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Os sinais seguirão o que crê. Não precisa tão somente você crer e se batizar. Você lê a Bíblia, muitas vezes você pregar e não viver o que você fala. Você precisa ser um cristão, falar de Jesus, viver Cristo na sua vida. Porque da vez que Ele bateu na porta do teu coração, você abriu, Ele entrou e fez com você morada, você tem que ver Cristo. O apóstolo Paulo disse: eu não vivo, mas eu não vivo mais. Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo foi um homem que mais pregou o evangelho no mundo. E ele foi um perseguidor da igreja. Interessante isso. Às vezes, as pessoas pregam o evangelho a uma pessoa, fala de Jesus e dos seus milagres, do que Jesus tem feito em sua vida, dá o seu testemunho, as pessoas escutam. Mas é como um salário num saco furado, entra em um ouvido e sai no outro. Eles não creem. Eles não creem. Veja bem, o apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja. Matou muitos crentes. E um dia ele pediu carta branca a um rei para matar o restante dos crentes em Jerusalém. O que foi que aconteceu? Deus derrubou ele do cavalo e falou com ele. E perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, quem és tu a quem eu persigo? Paulo pergunta a Jesus, caído no chão, cego, perdeu a visão. Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas tu és para mim um vaso escolhido. E Paulo foi o maior paladino do evangelho e morreu por amor à palavra de Deus. Antes dele morrer, ele tinha toda a certeza da sua coroa de vitória. Ele disse: eu completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada. Que certeza, irmãos. Que maravilhoso. Quem de nós hoje podemos falar isso? Que completamos a carreira, que guardamos nossa fé. A fé, irmão, é o firme fundamento das coisas que a gente espera e fato do que não se vê. A fé não salva você. A nossa fé é uma coisa muito supérflua. Porque às vezes a gente pensamos que temos fé, mas a fé, ela tem que andar junto com as obras. Porque se você tem fé e não tem obras, a fé é morta. Se você também tem obras, mas você não tem fé, suas obras são mortas. É como uma moeda de duas caras. De um lado uma coroa, de outro uma cara. A fé e as obras têm que andar juntas. Quando você fizer suas obras, faça pela fé. E nada duvidando. Também quando você chegar aos pés de Cristo, para pedir qualquer coisa a Deus, em nome de Jesus, exercite sua fé, porque você receberá. Neste mundo que estamos vivendo, temos que orar sem cessar. Em um momento deixar de estar em comunhão com os céus, em comunhão com Deus, porque o mundo está triste. O mundo não cabe mais os filhos de Deus. Por isso que Jesus Cristo está nos céus, no santuário celestial, ao lado do Pai,
intercedendo por mim e por você. E no dia que ele sair do santuário, a porta da graça vai se fechar. Ninguém tem mais oportunidade de salvação. A Bíblia diz que quem for limpo, limpo-se ainda. Quem for sujo, sujo-se ainda. Porque nós não temos mais como pregar o Evangelho. Porque o Espírito Santo também é retirado da terra. E aí as coisas vão ser muito piores. Irmãos, vamos confiar em Deus. Jesus um dia falou a alguém, aos discípulos, porque ele passou por uma figueira e foi procurar frutos, não encontrou frutos, ele amaldiçoou aquela figueira e no outro dia ela estava seca. Tantas figueiras secas que tem por aí que não dá frutos. Jesus disse: não foi vocês que escolheram a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vai dê frutos e o teu fruto permaneça. Mas aquela figueira não tinha frutos, e muitos são figueiras que não dão frutos, e quando não há fruto, esse fruto não permanece. Porque quando você prega o Evangelho a uma pessoa, ele aceita a fé. Você não pode se descuidar, não. Você tem que ir todos os dias, ou 2, 3 vezes, animar aquela pessoa, levar para a igreja, ensinar o caminho que é Cristo. Porque ele está voltando. Ele disse para os discípulos: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso também é para nós, para mim e para você. Aceite Cristo no seu coração, e se você for um cristão, seja mais, te dedica mais às coisas de Cristo, adore mais a Deus, leia a Bíblia, faça oração, não esqueça de clamar a Deus, é tempo de clamarmos a Deus, orarmos uns pelos outros, vivemos unidos. Essa é a vontade do Pai que está no céu. Que Deus nos abençoe, irmãos, para tanto. Que Deus olhe lá do céu para o seu povo, para os seus amados, os seus filhos. Prepare a sua igreja para vir buscar a sua igreja, uma igreja sem ruga, sem manchas, sem mácula, sem coisa semelhante. A igreja de Deus é essa. Ele é o esposo. E o esposo está se preparando e a noiva deve se preparar para esse encontro glorioso. Amém!